Olá, pessoal, tudo certinho? Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves, você está aqui no canal Outro Livro e hoje vamos conversar aqui com o Maurício Mendonça Cardoso na nossa playlist de tradução. Seja bem-vindo, Maurício, um prazer te receber. Prazer é todo meu, Ricardo. Maravilha. Então, você que está assistindo, né? A gente tem aqui no canal Outro Livro várias classificações das nossas conversas, de narrativas, de poesia, de conversas com editores, e a gente criou essa playlist de tradução agora, tem pouco tempo, que tem já o Leonardo Antunes, da Ilíada, a Dirce Valtric do Amarante falando do Finnegan's Wake, com o livro Finnegan's Revolta. A gente vai conversar hoje com o Maurício sobre A Rosa de Ninguém, do Paulo Celan, e na sequência virá a Emanuela Siqueira, também lá da UFPR, fez doutorado lá há pouco tempo, conversando sobre uma poeta beatnik, a Elise Cohen. Então, hoje a gente vai conversar sobre poesia alemã, né? Esse livro traduzido pelo Maurício, que está numa edição bilíngue, aqui da editora 34, lá de São Paulo, de 2021, e muitas questões aqui sobre esse livro, sobre esse poeta, sobre o processo tradutório do Maurício. Maurício que foi meu professor, então uma conversa afetiva também, meu colega lá da Federal, do Paraná, então amigo de longa data também, poeta, né? Então a gente compartilhou muita coisa já nessa história. E meu contemporâneo, né? O Maurício Mendonça Cardoso nasceu em Curitiba em 71. Ele é professor de teoria da tradução, tradução literária e literatura alemã na Universidade Federal do Paraná, e é autor e organizador de muitos artigos, muitos livros sobre questões teóricas e críticas da tradução literária. Por exemplo, né, tem aqui o livro do Cummings, que o Maurício traduziu com o Adalberto Miller, com o Mário Domingues também, O Tigre de Veludo, alguns poemas. Eu tenho com tradução do Maurício também O Centauro Bronco e a Assombrosa História do Homem e do Cavalo Branco, que saiu nessa edição dupla aqui da editora da Universidade Federal do Paraná. Tem Os Sofrimentos do Jovem Werther, aqui, essa edição mais recente, né? E tenho do Maurício também o 44, o livro dele de poesia. De que ano é, Maurício, esse? 2016, 15, 16? 2015, 2015. Estou vendo aqui. Massa. Um livro bem massa também. É isso. Fora esses, uma série de outros livros aí. Depois eu deixo na descrição dessa conversa muito do que o Maurício já traduziu, além desses aí, né? Porque eu tenho apenas alguns aqui e a produção do nosso convidado é bem extensa. E então é isso. A gente pensou de começar por um poema, né, Maurício? A gente vai falar da tradução, mas também vai falar dos poemas, vai falar do Paul Celan, como é que ele foi recebido no Brasil, como é que ele foi traduzido, como é que o Maurício traduziu, coisas desse tipo. E que tal? Vamos ler o poema? A gente pensou assim, né, gente? O Maurício lê em alemão e eu leio em português o poema Salmo. Que tal? Então vamos lá, eu começo com a leitura em alemão. Psalm. Niemand knettet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seiest du, niemand. Dir zulieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend. Die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffel seelenhell, dem Staubfaden himmelswüst, der Krone rot vom Purpurwort, das wir sangen, über, o über dem Dorn.
Salmo, Salmo. Ninguém nos molda outra vez de terra e barro, ninguém encanta nosso pó, ninguém. Louvado seja você, ninguém. Por ti queremos florescer, de encontro a ti. Um nada, éramos, somos, continuaremos, sendo, florescendo, a rosa de nada, a rosa de ninguém. Com o estilete alma claro, o estame celestiárido, a corola rubra do nosso canto que a palavra purpura sobre, ó, por sobre o espinho. Bem massa mesmo. Maurício, uma coisa, por que o rosa de ninguém, na terceira estrofe, o ninguém aparece em minúscula? Que tipo de... Vamos falar um pouco dessas escolhas, assim, já. Porque o ninguém, ele aparece em maiúscula, em minúscula. Como é que você fez esse jogo aí? É, ótima pergunta, Ricardo. Na verdade, a ideia de base aqui é pensar, né, para mim, pelo menos, né, pensar sempre naquilo que no idioma em alemão é marcado ou não é marcado, né? Aí a gente tem, por exemplo, né, essa coisa, para quem sabe alemão, né, essa coisa dos substantivos, que são todos grafados, né, com a primeira letra em maiúsculo, então é convenção, né? Então, os substantivos são todos com letra maiúscula. Rose, né, a palavra rosa, né, flor, substantivo. Blume, né, a palavra flor mesmo. Começa, né, rosa começa com o R maiúsculo, né? Blume começa com B maiúsculo, né? Niemandsrose, né, é um substantivo, né, essa rosa de ninguém, né? Como substantivo em alemão, é grafado com letra maiúscula convencionalmente. Agora, niemand, ninguém, né, é um advérbio, mas advérbios não são grafados com letra maiúscula. No Uhum, poema, em alemão, quando aparece esse niemand, primeiro niemand, né, ele aparece no início da frase. Você não sabe se, né, tem uma distinção ali ou não. Primeira letra de uma frase, né, convencionalmente também é a letra maiúscula, né? A segunda vez que aparece também aparece em maiúscula porque, né, o verso começa ali, a frase, né, sintática também começa ali. Então, você não tem essa distinção agora. Na terceira ocorrência, na segunda estrofe, esse Niemand aparece ali como, né, um endereçamento, né, uhum, uhum, com uma destinação, e aí ele aparece substantivado, né? Então, esse ninguém, né, que aparece logo no primeiro verso da segunda estrofe, em letra maiúscula, é um ninguém, né, que precisa sair do convencional, né? Essa é a razão, basicamente, né? Acho que quando a gente quer dizer, quando eu penso aqui na tradução, seja lá do que for, mas nesse caso aqui, desse poema do Tseiro, né, estou sempre de olho naquilo que no jogo da língua em alemão, né, é o comum, né, o que todo mundo, né, faria, né, porque está escrevendo em alemão, por mais que seja muito diferente do português, e o que a partir disso, né, o escritor, o poeta está fazendo de intervenção, né, está produzindo de desvio dessa convenção. Então é basicamente por conta disso, né? uhum, uhum, Talvez coubesse, né, pensar justamente pela importância que esse sintagma vai ter para o próprio livro, né? E como meio que metonimicamente, né? Como figura que, né, representa o livro como um todo, a poesia pro né? Como um todo e tudo mais. Talvez coubesse pensar numa substantivação no sentido mesmo de nomear, né? Transformar a Rosa de uhum, Ninguém num nome em português, né? uhum, Mas isso significaria também né, produzir aqui em português uma marcação que não está necessariamente destacada desse mesmo modo lá em alemão, né? uhum, uhum. Mais ou Sim, menos sim, por aí. sim.
Eu já saí do roteiro aqui, né? Eu ia começar por uma questão mais geral, combinei com o Mas já Maurício, fomos. já falei para ele que eu ia ser um pouco torturador, já fiz a minha função aqui hoje. Mas, Dessa eu lembrei, dessa eu lembro, né? Nem de todas as pois decisões é, a gente né? Porque consegue a gente lembrar, estava né? conversando antes, né, pessoal, que o Maurício acompanha esse autor já de longa data, é um autor presente na vida intelectual dele, na vida poética. Mas esse é um livro já entregue em 2021, então retomar determinados aspectos muito específicos às vezes pode ser um pouco espinhoso, né, para retomar a palavra final ali, o espinho, né? Mas vamos começar pela questão geral, Maurício. Antes disso, convido você aí que está assistindo a nossa conversa que se inscreva no canal, caso ainda não o seja, que divulgue essa conversa, que ajude o canal Outro Livro a chegar para mais pessoas. A gente já está com mais de 120 entrevistas aqui. Essas conversas sobre traduções são mensais, mas a gente conversa com os autores brasileiros, moçambicanos, portugueses, semanalmente aqui também. Beleza? Então é isso. Ajude a gente aí para o canal ir crescendo. E, Maurício, eu queria então, voltando ao roteiro, né, começar por uma questão mais geral, que é como você concebe a relação entre tradução e processo criativo, processo de escrita. Outro dia eu conversei aqui com o Guilherme Gontijo Flores, que também é tradutor do Tsela, inclusive, e ele contou de um longo período da vida dele. Ah, uhum. E é um livro também, né? Um Ar livro específico. Reverso, sim, sim. Sim. Saiu junto, né? Foram publicados no mesmo ano pela Ah, 34. que interessante. Então, é um projeto da editora, isso, de certo modo. Você acha que vem mais aí ou não? Tô na torcida. Ah, tá bom, tá bom. Mas então, eu estava conversando com ele, né? E ele contou de um longo período. Ele falou: eu lancei meu primeiro livro lá, tal, e parei de escrever poesia autoral. E fiquei só traduzindo, ele falou, né? E ele disse: olha, traduzir se tornou para mim um jeito de escrever poesia, né? E eu sei que você também é poeta, tal, e eu queria te ouvir a respeito disso, mas pensando de um modo mais específico, como é que você vê a tradução enquanto processo criativo, no fim das contas? Então, como é que você se equilibra entre o prazer e a necessidade no ato tradutório? Como é que você pensa esse lado criativo, no fim das contas, quando você está traduzindo textos literários? Legal, legal. No fundo tenho também uma conversa com o Guilherme de longa data e a gente entende muito, de modo muito parecido isso também, né? Eu acho que, nesse sentido, ainda que o Guilherme seja um tradutor muito mais prolífico, né? Eu sou muito mais bissexto, mas do ponto de vista mesmo de processo e tal, né? Acho que a prática de tradução para esses tradutores, né? Como nós dois, são muitos, né? Brasil, né, tem uma safra de tradutores, né, da nossa geração, da geração logo, né, seguinte, e, bom, para não falar dos grandes, né, nossos mestres inspiradores, uma safra imensa, né, essa atividade, ela é muito produtiva, essa relação é muito produtiva na nossa tradição brasileira, né, tradição literária e poética, né. E isso significa, trocando em miúdos, que como leitor e como tradutor, né? O olho é sempre de alguém que gostaria de estar escrevendo aquilo, de fato, né? Como sua própria obra, né? A preocupação é a de que aquele texto em português seja lido, né, como obra literária em toda a sua potência mesmo, né, que se realize performaticamente, né, como obra literária. Ou seja, basicamente pensar que a tradução de poesia, nesse sentido, está a serviço de produção de poesia, né? Essa não é a única opção, existem mil possibilidades diferentes, perspectivas diferentes, se a gente pensar, entender a tradução, projetar, né? Um projeto de tradução, mil propósitos diferentes, né? Inúmeros propósitos diferentes, que não passam necessariamente por isso, né?
Mas essa é uma via que se tornou uma via muito forte, né, na tradição brasileira. E, e é assim que também eu entendo. Então, né, quando estou traduzindo o Celan, eu estou nesse lugar de fazer poesia em português enquanto eu estou traduzindo o Celan. Se eu estou traduzindo o Thomas Mann, eu estou nesse lugar, né, de um tradutor que está escrevendo esse romance aqui com Thomas Mann em português, estou traduzindo o Goethe, né? Eu estou nesse lugar de fazer isso também, enfim, é isso, eu quero, né? Isso tem várias implicações práticas mesmo, né? Isso significa que todo tipo de, sei lá, vamos pensar em exemplos simples, né? Todo tipo de pequeno trocadilho, pequeno jogo de linguagem, né? Embutido, veja, mesmo numa trama romanesca, né? Não se apresenta necessariamente no registro, né, do poema e tal, né? Eu vou querer sempre fazer com que essa trama, que alguma trama funcione, né? Esse trocadilho, esse jogo, ele funcione como poesia também nesse texto que eu estou produzindo, né? Enfim, isso tem a ver acho que com a história de cada um, né? No meu caso, essas coisas aconteceram todas ao mesmo tempo para mim, né? A descoberta, da poesia, né? Como leitor, a descoberta da tradução, a descoberta, da criação, né? Enfim, a poesia como leitor, a poesia como alguém, né? Que gostaria de escrever versos também, né? Isso tudo aconteceu muito ao mesmo tempo, né? E no fundo, no meu caso em particular, né? O efeito catalisador de todas essas coisas foi justamente a tradução, né? Não sei se eu fujo um pouco da sua resposta aqui, Ricardo, mas eu podia, talvez, passar por esse episódio que acho que para mim é muito importante, assim, eu antes de ser um leitor, eu não venho de uma família que tinha esse perfil, né, de leitores, né? Meus pais não eram leitores, nem meus tios, nem meus avós, né? Uhum, Então eu vou acabar parando nisso, enfim, quando, né, esbarro em os amigos diferentes ali no antigo segundo grau, né, no ensino médio. No fundo, o contato, minha chegada na literatura não é direto pelo contato com a literatura, é pela música popular brasileira, né? E a chegada à tradução se dá justamente via Caetano Veloso, né? Que era, na época, lá no meados dos anos 80, né? Um compositor que tinha descobrido e achado já incrível, e era meu, né? Eu era super fã, e não podia comprar muitos discos, então era a época ali de pedir para gravar fita e tal, então não tinha, eu ouvia as músicas, as canções, mas assim, sem o LP na frente, sem o aham, encarte, sem referências, né? E uma fita do disco Cinema Transcendental acabou vindo parar na minha mão, né, nesse disco o Caetano grava a Elegia. E eu me lembro de ficar encantado com a canção, e aí numa festa dessas, enfim, né, que eu costumava fazer nos anos 80, 90, de que tenho muita saudade. Eu me lembro de, em algum momento, eu estar discutindo, conversando com os amigos e citei essa música e falei, nossa, olha como o Caetano é um letrista maravilhoso, e olha essas rimas internas, e assim, pensando, né, falando desses dispositivos poéticos ali, né, presentes na construção desse poema. Aí, de repente, vem um colega meu, um amigo meu, e diz: Não, 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 mas você não está entendendo. Isso não é a letra do Caetano Veloso, né? Esse texto é um texto, na verdade, produzido pelo poeta, tradutor Augusto de Campos, que traduz um poeta inglês do século XVI, XVII e tal. E eu falei: Não, 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 você está errado, né? E teimei.
Enfim, depois eu fui descobrir que, de fato, meu amigo tinha toda a Tinha razão. razão. Uhum. E eu fiquei espantado porque, não, aquilo nossa, era letra de música, né? Quer dizer, o texto musicado pelo Péricles Cavalcante, né? Depois gravado, como canção pelo Caetano. Mas aquilo era pura poesia, para mim, como é que podia ser tradução, né? Eu já tinha um contato com a coisa da tradução de casa, minha mãe foi professora de inglês a vida toda, e para complementar a renda, traduzia, né? Final de semana, minha mãe estava sempre lá no meio dos dicionários, sua máquina de escrever, fazendo suas traduções técnicas e tal. E aquilo nunca tinha despertado nenhum interesse em mim, assim, eu achava aquilo um trabalho mesmo, trabalho que ocupava o tempo do final de semana, né, que minha mãe tinha que, na verdade, dedicar a mim e minha irmã, e não aquilo. Então, tradução ficou sempre, era uma coisa que não tinha nenhuma graça, não tinha nenhuma relação com poesia, né? E aí, de repente, eu descobri aquilo, e essa descoberta foi, assim, a descoberta da tradução nessa forma, nessa manifestação, né, poética, não Uhum. só Uhum. ser tradução de poesia, tradução de literatura, mas tradução como poesia, né? Porque foi esse o impacto que aquilo causou em mim, né? Não por ser tradução, não, né? E aí, a partir disso, as coisas foram acontecendo, né? E o meu eu gosto de pensar, né, que o que me fez, enfim, o que disparou, digamos, né, todo essa trajetória que me traz até aqui, por exemplo, né, foi esse momento inaugural aí, de que alguns amigos meus se lembram ainda, esse Uhum. com quem eu Uhum. teimei, né, que mora nos Estados Unidos hoje, ainda se lembra. E aí, a partir disso, eu fui, né, logo em seguida, morei na Alemanha, fiz um intercâmbio, e aí a língua alemã, né, se tornou parte, né, da minha vida. E nesse primeiro, eu tinha 17 anos quando eu morei fora da primeira vez. Nesse período, eu levei um monte de fitas, né, de um monte de Aham. amigos que me encheram a mochila de fitas cassete com muita música popular. E eu mergulhei nisso e foi nesse período que, de repente, comecei a descobrir, né, esses tradutores. Augusto de Campos, Caetano Veloso são, nesse sentido, meus padrinhos aqui, né? Uhum. Uhum. E a- como a questão da tradução, né? Ela ainda, lógico, de modo muito intuitivo, né? Ela se apresentou logo de cara. Eu logo que comecei a fazer estágio, ter meu dinheirinho e tal, eu comecei a frequentar sebos e a comprar, né, as publicações que circulavam ainda naquela época, né, sobretudo, né, do Augusto, e a minha brincadeira, o meu jogo era justamente tentar olhar para aquelas produções, né, que se apresentavam como poesia também, né, mas assim, dizendo, uma poesia que dizia um outro, né, e tentar entender o que esse tradutor, poeta fazia ali. Então, tem uma atenção, né, que para mim foi muito formadora, que é essa atenção, essa curiosidade pelo, pelo movimento do tradutor ali no momento do drible, sabe? Como se o tradutor tivesse diante, né, desse desafio de, em cada momento, ter que dizer de novo alguma coisa, como se fosse um zagueirão, né? 3x4 que se apresenta na frente entre ele e o gol, né? E o tradutor precisa dar um jeito de passar por esse zagueiro, né? E isso sempre foi uma coisa que me despertou muita atenção, assim, né? E essa atenção de leitura é uma atenção de leitura que eu localizo como muito próxima, justamente de uma preocupação de escrita, né? Com a Uhum. escrita. Porque é uma atenção de leitura de alguém que quer entender como fazer esse drible, né? Como se eu pegasse a imagem e voltasse
né, e tentasse entender cada momento, né, desse movimento do drible para que eu pudesse reproduzir esse drible também como tradutor, né? Enfim, assim as coisas foram acontecendo, né? Aí meu repertório foi aos pouquinhos aumentando de leituras. A própria chegada ao, ao Paul Celan, que vai acontecer no início dos anos 90 chega um pouco por isso, né? Porque aí, é claro, alguém que tem esse tipo de interesse vai se interessar por aqueles casos clássicos de os poemas intraduzíveis, né, como ou as obras intraduzíveis, né? E o primeiro poema que eu li do Celan, como costuma acontecer com muita gente, né, foi o seu famoso, a sua famosa Todesfuga, né? Esse poema emblemático, poema mais famoso do Celan, e, e um desafio imenso também, né, de tradução a minha minha primeira leitura desse poema já foi uma leitura assim com aquela pergunta, mas e como é que eu faço isso em português, né? Como é que eu Uhum, uhum, transformo? Não como eu falo sobre isso, né? Não como eu comento, não como eu interpreto, mas como eu faço tudo isso, mas ao escrever de novo esse texto em português, como um poema em português, que é um poema do Paulo Celan, né? E assim foi, né? Lógico que depois de um tempo, né, esse poeta foi surgindo para mim também em outros momentos. Eu descobri, por exemplo, né, muito cedo que o Celan é um poeta tradutor e foi um profícuo tradutor, né? Traduziu um monte, talvez tenha até mais traduzido poesia do que efetivamente feito traduzir poesia de seu próprio punho, né? De muitas línguas diferentes, tradutor de muitas línguas diferentes, né? Então, essa tradução do Celan me chamou muita atenção. Uma das primeiras traduções que eu descobri dele foi justamente a seleta de antologia que ele fez dos sonetos do Shakespeare, né? Enfim, sonetos do Shakespeare também, como mais um daqueles capítulos, episódios, né, marcantes na vida de um leitor que gosta de poesia, né? De repente eu vejo lá esse Celan, que já tinha me chamado a atenção como poeta, né? Traduzindo e uhum, traduzindo como poesia, fazendo uma tradição alemã que contemporânea que, enfim, não tem isso como um elemento central, né? Na época em que o Celan está fazendo isso, né? Mas fazendo uma coisa muito parecida com aquilo que eu identificava, né, no trabalho de poeta-tradutor, do Augusto, e depois, claro, né, do Haroldo, do Décio e Companhia Limitada, né? Enfim, e assim as coisas foram se somando, foram se construindo, como você pode ver, enfim, a, a história de formação, pelo menos aqui né, do ponto de vista do que me vem à cabeça e tal, e aquilo que depois foi se consolidando como uma forma de compreensão desses dois campos, né? Tá tudo muito embaralhado, né? Tá tudo muito próximo. uhum, uhum. É, enfim, mais ou menos isso. Você, você falou desse primeiro contato que você teve com o Celan e foi na graduação? Você fez graduação em letras, é isso, né? Eu fiz graduação em letras, na UFPR também, Uhum. mas não Ele foi. era, ele era um autor lido ali já? Como é que... Não, 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 justamente não. Não, mas eu tinha alguns colegas, alguns deles são colegas hoje também como professores na universidade, com quem a gente trocava enfim, conversava sobre poesia, sobre várias coisas diferentes, né? E nesse circuito esses autores e essas obras, né, Uhum, ditas mais desafiadoras e tal, eram sempre um tema, né? E não cheguei não a trabalhar com Paul Celan como aluno,
O Schimmelreiter, né, essa tradução dupla que você mencionou no início, por acaso apareceu. De fato, eu a conheci numa aula de literatura. Mas o Celan foi na época de graduação, mas por conta, veja, já de um interesse de tradução, né? Uhum, É esse poeta que tem nossa, aquele poema que parece uma composição musical e como fazer isso, como entender aquilo como composição musical, mas poesia, e como fazer isso de novo em português. E aí era um momento em que toda essa galera tava também querendo traduzir isso, querendo, né, isso e outras coisas. Então o contato foi por aí, né? E aí, esse teve ali os anos 90, né? Um momento em que, enfim, de formação muito importante para mim, né? Os 20 e poucos anos, né? Que eu vou ler um monte de coisa. E o Celan sempre aparece, acaba aparecendo episodicamente, mas é no final dos anos 90 que, de repente, as coisas vão se somar, né? Eu vou descobrir, por exemplo, né, os discursos do Celan sobre poesia, né, os textos, os poucos textos de prosa, né, que são textos muito instigantes sobre a própria poesia. uhum, E aí, de repente, eu identifico ele como um- uma referência, assim. A partir de então, eu começo a comprar seus livros e a ler sistematicamente sobre o Celan e tal, né? E aí ele, de repente, ele vai se tornar, de fato, como o meu poeta, que é o poeta com o qual eu passaria a me ocupar mais, de fato, mais centralmente, né? uhum. O Maurício falou para a gente aqui, né, que a gente está vivendo uma safra muito, né, variada e ao mesmo tempo densa, com muita gente, né, ao mesmo tempo assim de traduções na poesia que estão se virando para livros, para obras específicas de autores estrangeiros, porque o momento anterior a gente pode identificar ali até o século passado, né? O que a gente tinha predominantemente na poesia era a tradução de antologias, né, coletâneas de poetas estrangeiros. E agora a gente já entra num outro patamar de especialização, que é o caso do Maurício, por exemplo, ou do Guilherme, como ele mostrou há pouco, o livro traduzido do Celan também, de obras específicas, né? Eu tenho, por exemplo, eu te perguntei sobre a relação com o autor já na graduação, porque esse livrinho aqui, por exemplo, é de 85, né? É do Flávio Cotte. Eu tenho aqui o 2, eu não conheço o 1, na verdade. Um é pequenininho, assim, né? Aham. Que é um livro de Em algum lugar. 85, né? Que é quase assim, é uma tradução bem mastigada, no fim das contas, porque ele traz uma série de ele está muito em busca do sentido, muito mais do que da questão estética formal ali, então ele faz toda a interpretação dos poemas, né? A gente tem os poemas um pouco mastigados ali, né, para conhecer esse autor. E aí, de 99, a gente tem também a tradução da Cláudia Cavalcante, que saiu pela Iluminuras Cristal, mas também percorrendo a obra do autor, né, pensando poemas aqui e ali. Esse poema que o Maurício falou é o poema do primeiro livro que a Cláudia traduz como Fuga sobre a Morte, né? E o livro dela, ao contrário do livro do Flávio, não tem notas, assim, né? A gente tem pouca coisa, assim, no fim das contas. O Maurício também falou do Celan como ensaísta, né? E eu tenho essa edição que é de Portugal, da arte poética, contém ali o discurso, o meridiano e outros ensaios, algumas cartas do Celan, refletindo sobre a sua poesia e o estado da poesia naquele momento de pós-guerra, né, dos anos 60 ali e tal, principalmente. É bem legal, Maurício, ver o teu trajeto, assim, né, como é que você construiu essa ficção, na verdade, que a gente constrói, né, retrospectivamente sobre a nossa história, assim, é bem interessante acompanhar isso, né? A minha pergunta agora, um pouco, né, é como chegou nesse livro especificamente, no A Rosa de Ninguém, né? Porque
A gente tem, claro, essas outras traduções que pegam a obra do autor como um todo, né? Algumas umas seletas no fim das contas, né? Mas não tem exatamente a tradução. E você diz na sua apresentação que o Tzela era um autor que dava muita atenção ao livro, né? Enquanto unidade. Então, por que esse livro especificamente? E como é que você chegou nele em termos de escolha entre as várias publicações do autor? Legal. É, como eu falei, né, Ricardo, eu fui descobrindo o Celan aos poucos, né? Como a minha primeira experiência de formação, né, foi a descoberta dos cantores, compositores da MPB. É isso que eu tenho sempre como referência, né? E as descobertas foram sempre aquelas descobertas do, puxa, descobri João Bosco, né? Aí eu vou lá e, assim, ou peço para gravarem para mim, eu gravo, ou passava naquelas lojas de disco antigas, né? E comprava tudo que eu podia, e aí ficava, sei lá, 6 meses só ouvindo aquilo, né? No caso da literatura e no caso do Celan, não aconteceu nada disso. As coisas foram vindo mesmo, foram gotejando, assim, sabe, ao longo da minha trajetória. Eu fui descobrindo uma coisa lá, uma coisa aqui, e eu fui descobrindo o Celan como poeta de poema mesmo, né? Foram alguns poemas que foram aparecendo, ou traduções do Celan, né, e tal. E foi só um pouco mais tarde, né, que, enfim, uma dessas passagens minha pela Alemanha, quer dizer, como eu fiz essa formação, né, em letras alemão, como germanista, e o governo Uhum, alemão é muito generoso, né, nessa sua forma de fomento e tal. Eu fui muitas vezes mesmo, né, 3 meses, 6 meses, um ano e tal, para a Alemanha. E numa dessas minhas passagens, ainda nos anos 90, eu comecei a comprar alguns livros e fui percebendo que esse poeta, mais do que um poeta de grandes poemas, né, era um poeta muito preocupado com essa arquitetura, com essa engenharia, eu prefiro chamar de arquitetura do livro, né? Então, assim, eu fui descobrindo os poemas e a descoberta dos poemas sempre era acompanhada por um exercício de tentativa de tradução, né, disso. Essas traduções foram enchendo minhas gavetas, que aqui também estão todas cheias de poemas esparsos de todas as épocas, né, desde os poemas mais dos primeiros livros, depois, né, fui descobrir os poemas publicados postumamente, né, do Espólio e tal, até os poemas da fase final. Eu fui descobrindo o poeta, suas diferentes facetas, e fui traduzindo isso. Mas aí, quando eu descubro esse Celan, arquiteto de livro de poesia, livro, né? uhum. Aí meu olhar começa a mudar um pouquinho, né? A questão mesmo com as antologias e tal nem tinha sido até então uma questão, porque justamente eu estava muito mais interessado com um olhar muito, né, mais direcionado para a própria poesia. Essas antologias que você mostrou, né, do Flávio Cote, da Cláudia Cavalcante, né, alguns poemas também espaços publicados por outros tradutores, né, o Modesto Caroni, até onde eu tenho notícia, deve ter sido um dos primeiros a publicar uma tradução do Celan em português, acho que tem no final dos anos 70 já uma publicação, a publicação da Fuga sobre a Morte, né, da sua Fuga sobre a Morte. Essas traduções todas foram muito formativas para mim, assim, né? E Setenta e nunca três me, você menciona aqui. perdão? 73. 73, isso. Isso. Elas foram mesmo, né, muito formativas nesse sentido mesmo de que eu acabava de dizer, né? Tradutores diferentes, com olhares diferentes, fazendo coisas diferentes quando dizem que estão traduzindo de Ceila, né? Então, assim, fui um grande entusiasta em certo momento, né, da perspectiva de tradução do Flávio Cote, né? Achava muito interessante esse jogo hermenêutico, enfim, que ele faz, né? Depois fiquei também muito encantado com as traduções da Cláudia Cavalcante, não só do Celan, também as outras e tal, né?
E aí, quando surge a coisa do livro, surge esse outro momento em que eu começo a olhar, né, para essa organização. E aí, é claro, também, isso a partir ali da final dos anos 90, início dos anos 2000, né, isso já se confunde com o momento em que eu estou no mestrado, indo para o doutorado, já tem um outro olhar também, né, de alguém que agora já é alguém que está formado em letras, né, já tem é um leitor profissional em formação, né? E eu vou começar a ler a crítica e vou descobrir também, né, o que a crítica diz a esse respeito, e a crítica destaca fortemente, né, o Celan como esse poeta mesmo, de uma certa linhagem, né, de tradição da poesia alemã, que é o poeta de livro, né? Uhum, Isso vai se tornar uma obsessão minha, como alguém que gosta de poesia, uma coisa que pauta o meu olhar sempre na leitura de todo livro de poesia, de qualquer livro de poesia, né? Me interessa perceber se aquilo é um apanhado dos últimos, os poemas dos últimos 2 anos, com edição, sem edição, né? Se tem um princípio de organização, não tem. E é engraçado, né? Porque às vezes algo que não tem, né, nenhuma, aparentemente ou declaradamente, nenhuma intervenção maior, se transforma num baita de um livro, uma baita, né, tem uma unidade como livro incrível, insuspeitável, né? Às vezes um projeto de livro não funciona tão bem como unidade, né? Enfim, tem de tudo, mas isso se tornou uma questão para mim, né? E aí o Celan é um desses poetas que vai fazer esse tipo de organização. E isso está presente em praticamente todos os seus livros, né? O Celan organiza seus livros a partir dessa figura do ciclo, né? Então, os livros, eles têm ciclos, como se fossem pequenas galáxias, uhum, pequenas constelações, né? E são essas constelações, essas galáxias, esses ciclos que se articulam e configuram o próprio livro, né? Eu já tinha, na verdade, né, eu tenho vários, enfim, vários poemas é, esboçados, traduzidos, lidos, de vários momentos, mas A Rosa de Ninguém é um livro muito especial, a crítica mesmo vai destacar isso, por ele ser um livro meio que de meio de caminho, né, da trajetória do Celan, né? O Celan publica, se a gente considerar o livro que ele vai meio que renegar, por várias questões, inclusive por questões editoriais, né, um livro muito mal editado, né, com mil gralhas e tal. Se a gente considerar esse livro também, são 9 livros, né? Esse livro ele vai ser assimilado, né, no Monogedächtnis, que é seu primeiro livro efetivamente, né, nessa trajetória de Paul Celan, né, assumido mesmo como poeta. São 8 livros, e A Rosa de Ninguém está bem ali no meio, né? Se são 9, ele está bem no meio, né? uhum, E nesse livro a gente vê ainda algo daquele Paul Celan, né, dos primeiros livros, e a gente já vê também algo desse Paul Celan da sua obra final. É claro que, enfim, a crítica está aí, tem mil leituras, né? A gente tem uma colega na USP, a Juliana Pérez, que é uma baita especialista, a nossa maior especialista em Celan no Brasil, e escreveu uma tese justamente sobre essa dinâmica, né, de organização dos ciclos na poesia do Tseelo, né? Mas assim, podia dar um exemplo, né? Como um exemplinho pequeno, né? O livro A Rosa de Ninguém começa com um poema que diz: era terra dentro deles e cavavam, né? Cavavam e cavavam, assim se passavam seus dias, suas noites, não louvavam a Deus, cavavam, cavavam, né? Um poema que retoma numa outra chave, né? Algo, sobretudo esse ritmo nessa célula, né, ternária que está lá na Todesfuge, né? E é um livro que começa, né,
nessa na terra, nesse chão, era terra dentro deles e cavavam, né? E o último poema do livro é um poema que começa com o verso: no ar é aí que fica a tua raiz, aí no ar, né? Quer dizer, um livro que faz um arco, né? Do chão, né? Ao ar, ao céu, do Uhum, uhum, concreto ao rarefeito, né? Um livro quer construir coisas, né? A partir desse conjunto de poemas, né? Isso começou a ser uma coisa que me interessou muito, e é claro que aí, né, nesse momento, perceber que a nossa tradução, desculpa, tradição de tradução sobretudo, uma tradição antologista, né? O que, aliás, é incrível, mostra a uhum, força também, né, do teor crítico dessa tradição, né? Porque a antologia não é simplesmente uma seleção qualquer, né? Os poemas que eu consegui traduzir, os poemas que estavam ali presentes, que se apresentaram para mim, né? É uma seleção, é edição, no sentido mais forte do termo, né? Mas aí eu comecei a perceber que esse tipo de recepção é uma recepção que muito dificilmente, né, consegue, é, é, enfim, apresentar, né, algo desse trabalho do poeta como poeta de livros, né, construtor uhum, de livros. E aí começou essa minha insistência, né, em tentar publicar traduções do Tselem a partir da unidade dos seus livros, né? Na ordem que fosse, começando por onde fosse, mas começando com essa publicação em livros. E essa ideia, só para falar também do quanto isso está, quanto essa tradução está lá atrás, né? Essa ideia ela começa ainda na época do finalzinho do meu doutorado, isso é 2004. E só para você ter uma ideia, em 2010, 2009, 2010, já tinha uma primeira tradução da Rosa de Ninguém pronta. E em 2011 foi a minha primeira conversa com uma editora para tentar publicar esse livro. E a resposta que eu tive foi justamente a de que, pois é, mas é uma coisa estranha, né, publicar o livro, a gente tem essa tradição, antologia e tudo mais, né? E então, em primeiro momento, sempre, que legal, puxa, Ceila, né mesmo, puxa, uhum, né, um poeta interessante, mas aí a resposta foi negativa. E eu, de 2011, né, eu precisei esperar 10 anos passando por conversas com quase todas as editoras independentes de maior destaque no Brasil, para tentar convencer os editores de publicar isso. Às vezes com auxílio de colegas que, né, eram muito próximos dos editores, que eu não conhecia e tal. uhum, Mas e é sempre a mesma conversa. Sim, nossa, vamos falar sobre isso, né? E às vezes, muito generosamente, me dando uma negativa rápido, às vezes me cozinhando por mais de ano até dar uma resposta. Não, calma lá, que a gente está pensando aqui. E a resposta era sempre meio que essa, que ou os direitos eram muito caros, ou não compensava, ou assim, então vamos fazer uma antologia. E eu insistia muito em não fazer uma antologia, nesse caso, porque me interessava justamente publicar, né, o livro como livro, né? E curiosamente, lá em 2020, mais ou menos, 19 para 20, eu vou voltar à primeira editora com quem eu tinha conversado, que era a 34, ah, e identificava como, né, uma editora assim, com a maior cara de editora para publicar o Paulo de Selo, e voltei a conversar lá com esse editor que eu admiro muito, que é o Cid Piquet, e ele aí simpatizou, né, com a ideia. Bom, também já tinha passado muito tempo, né? aham, Voltou a simpatizar com a ideia, e aí somou-se também a esse projeto o fato de o Guilherme também ter um outro livro do Tselan, já também em tradução praticamente pronta.
E aí a gente, enfim, somando essas duas coisas, conseguiu emplacar o projeto. Então, veja, foi um processo lento, né? Inclusive de convencimento, né, de editoras para publicar um livro inteiro, né? Um livro, enfim, publicar um poeta de língua estrangeira, não nesse formato antológico, né? Uhum, A nossa tradição, então, que tem mil méritos, né? Nesses momentos, ela é tão, né, implacável, né? É tão que às vezes, né, minimiza essas possibilidades de projetos um pouco alternativos, que agora, né, tem surgido, né? Como você bem referiu, eu fico muito feliz. E isso não tem que acontecer em prejuízo da tradição de antologias, né? Eu acho que as antologias são incríveis, tem que continuar acontecendo. Mas alguns poetas, no caso de alguns poetas, eu acho que a gente traduzindo mesmo e publicando os seus livros de poema, a gente apresenta alguma outra coisa desses poetas, né? Eu acho uhum. que vale muito a pena investir nisso, né? Eu espero que a gente possa, né, traduzir também mais livros, né, do Tutsela, né, na sequência. Você tem mais livros traduzidos já ou não? Eu tenho Procura? avançados, tenho bastante coisa, tenho avançados, boa parte, né, do Papoula em Memória, né, o Mono Gedächtnis, o Von Schwelle zu Schwelle, que é o de limiar em limiar, muita coisa do Sprachgitter e do Schneepart, que é esse livro que ele deixou pronto, mas foi publicado depois da sua morte, né, em 71. 71, olha lá. Já daria para pensar nas obras completas, praticamente? Ou é Seria talvez lindo, né? projetando, né? Seria lindo Uns isso, 20 mas, anos aí. mas eu me empolgaria. Bom, é claro que seria, né? Eu me empolgaria muito mais para fazer um projeto desses do que um projeto de antologia do Tseno, que, enfim, também já tem outras excelentes, Uhum, né? uhum, Mesmo, né, pensando na tradição lusitana, né? João Barrento, né? Suas traduções que também são incríveis. Nessa outra língua, né? Que é o português de Portugal, né? Sobretudo na poesia, mas incríveis, incríveis. Mas eu me interessaria mais mesmo, acharia muito mais interessante que as coisas fossem acontecendo como livros, assim, sabe? uhum, uhum. Como publicação, porque também tem uma coisa de circulação dessa obra, né? Sim. Você pega, né, a obra, poemas completos, né? Poesia completa, é sempre um livrão desse tamanho, né? Uhum, Eu uhum, fico lembrando aqui agora desse projeto monumental, né, de tradução do Adalberto Miller, né, dos poemas completos da Emily Dickinson, né? Nossa, incrível. Né, não é um livro de poemas que você leva no bolso para ler, né, para ler, enfim, você não carrega essas coisas, você não, né, essa poesia precisa circular também em outros formatos então, enfim, eu sou entusiasta mesmo do livro de poema, né? Então, uhum, eu acharia incrível mesmo, né, que esses livros pudessem ser traduzidos, não só por mim, por outros tradutores também, né? De livro em livro, né? E os livros vão surgindo e, em algum momento, né, o leitor brasileiro que, enfim, depende um pouco mais aí das traduções, né? Vai construindo uma imagem desse poeta ao longo da sua vida, né? Maurício, fala um pouquinho, você falou, né, dessa arquitetura do livro, daí você mencionou o primeiro e o último poemas, né? Fala um pouquinho para a gente do funcionamento, né, de A Rosa de Ninguém, da estrutura, ele é dividido em 4 sessões ali. Que tipo de andamento você identifica nessa organização? Que tipo de opção o poeta tomou, né, para fazer esse tipo de organização? E o lugar desse livro, né? Você falou que está no meio da obra do autor, tal, do Celan, mas o lugar desse livro, digamos assim, na poesia, a gente poderia pensar, né? Mas principalmente falar do livro um pouco, talvez. Assim.
da Eu acho que eu arquitetura. posso falar, não vou entrar também em muitos detalhes, né? Esses Sim. detalhes estão todos na crítica, né? Na Uhum, verdade, estudados e pensados com muito mais propriedade, né? Mas tem uma coisa legal que é pensar, né? Pensar como um conjunto de. É isso, pensar poesia, sei lá, vamos pensar em esportes, né? Tem esporte individual e esporte coletivo, né? uhum, Então a gente pode pensar, né, os poemas individualmente, mas pode pensar também que um conjunto de poemas, né, faz alguma outra coisa no seu conjunto, né, traça um movimento, né. uhum, Acho que esse movimento mais óbvio, né, a que eu me referi é um movimento desses interessantes, né, de uma espécie de uma concretude, uma inscrição não só uma inscrição no chão, mas uma arqueologia desse concreto, né? Veja, é um cavar, 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 né? Enfim, é um corpo também, né? Mais concreto, e a gente tem nesse último poema, né? Que se projeta para o ar, mas são as raízes que aí se fixam nesse ar, né? Quer dizer, é quase como se, né, o livro desenvolvesse ali fizesse uma cambalhota, desse uma cambalhota, né, como se essas raízes, né, se fossem, né, se desconectassem completamente, se projetassem para uma outra direção, né. Eu acho que os poemas, eles no conjunto vão se construir, vão construindo quase como uma espécie de uma peça coreográfica, né? Isso passa por movimentos de claro e escuro, né? Uma coisa mais de luz, de menos luz. E é claro que também, né? Tem questões temáticas, né? Que são mais dominantes em determinados ciclos. Se a gente pegar o terceiro ciclo, sobretudo, né? Da Rosa de Ninguém, é ali que, né, vem mais, se torna mais explícito, por exemplo, né, uma relação muito forte do Celan com um poeta russo dessa geração perdida, Osip Mandelstam, né, que o Celan leu, né, intensamente e traduziu também intensamente, né, um poeta com o qual ele se identificava, né, de fato, demais, inclusive por conta do seu destino, né, de judeu, enfim, perseguido e morto, né, por um regime, enfim. E aí, né, esse livro é dedicado ao Mandelstam, né, o livro de poemas, e nesse terceiro ciclo, de repente, vem, né, esse Mandelstam vem à tona, surge, é nomeado dessa maneira mais celaniana, né, esse Mandelstam, de repente, ele olha para esse nome como também uma palavra poética, né? E dentro do Mandelstam tem Mandel, né? Que é essa amêndoa, né? Esse Stam, ele vai ler como essa raiz, essa cepa, essa, né? Origem, linhagem, enfim. E esse nome se transforma, né? Isso é um dos poemas, se transforma numa palavra poética, como todas as palavras que ele transforma em poesia, de palavras de outros âmbitos, né? Palavras das áreas pelas quais ele se interessava, né? Da mineralogia, geologia, cristalografia, botânica e tal, arquitetura, palavras que ele, né, vai trazer para a sua poesia pela força figurativa, enfim, por várias razões, né? Então, eu acho que é isso, né? Como arquitetura, é tentar ler o conjunto desses poemas, né? Não necessariamente com uma narrativa, talvez também seja uma perspectiva, né? Mas eu fico pensando mesmo sempre nesses movimentos, né? Eu gosto muito de fotografia, eu fico pensando nessa coisa tão interessante, né? Da fotografia, que é a fase em que, né, se constrói
né, seleciona os teus fotogramas todos, né, digamos que você queira fazer uma exposição, né, ou mostrar isso para alguém, publicar um livro, os fotogramas que vão para o livro, vão para a exposição, né, não são os fotogramas que você tirou, né, você tirou muito mais, você deu milhões de cliques, né, mas você vai olhar para esses cliques todos e você vai selecionar aqueles, sei lá, 15 que vão, né, vão ser apresentados e você vai pensar a ordem desses 15, vai ter uma razão para dizer por que que esse vem antes do outro e tal. E eu acho que a gente consegue, enfim, produzir a partir de uma leitura, né, desse conjunto, dessa unidade que é uma unidade no sentido contemporâneo, né? Não é uma totalização, não é uma unidade sempre inacabada, portanto, né? Deliciosamente aberta a mil possibilidades de compreensão, né? Mas eu acho que o poder ler o livro como, né, nessa chave abre outros caminhos, né? Para a gente pensar essa esse livro de poemas como uma peça orquestral, como uma peça sinfônica, né? Uhum, uhum. Para além mesmo desse conjunto, para além desse olhar que se projeta sobre cada poema e vai tentar, né, se concentrar nessa unidade poemática, né? Isso é uma coisa que está presente, né, na tradição de poesia alemã. A gente não tem isso, por exemplo, num cara que escreveu muita poesia ao longo de toda a vida, que foi o Goethe, né? A gente voltar um pouco no tempo, mas não foi não foi um poeta de livro, né? Numa época em que a própria questão editorial era muito diferente também, autoral também, né? Ele foi muito mais um poeta de circunstância do que efetivamente um poeta de livro, né? São poucos os livros. O Divã é o grande livro dele. Ele reuniu alguns outros poemas em pequenos ciclos que chegou a publicar, mas nunca foi um poeta de livro, né? Mas a gente tem, né, na tradição poetas incríveis. O Heine, por exemplo, foi um poeta de livro, né? Um poeta interessante, interessado em construir, primeiro, construir e reconstruir, né? Porque fez muitas publicações que depois foram reorganizadas, né? Publicações com prosa e poesia, e depois ele retira a poesia da parte da publicação em conjunto e publica separadamente num livro que aí também tem vários ciclos diferentes. Enfim, é nessa tradição que o Celan se inscreve, né? E conversa. E o que nisso tudo, né? Com isso tudo, o que é muito interessante no Rosa de Ninguém é justamente o fato de que a gente vai encontrar poemas que a gente diria assim, esse poema é um poema que lembra, né, os poemas do primeiro livro do Celan, né, do Papoula em Memória. Mas a gente também já vai ter poemas que vão lembrar esse tipo de poesia do Celan, do Lichtzwang, do Schneepart. O livro que o Guilherme traduziu, Ar Reverso, por exemplo, já é um livro, não sei se dá para ver aqui, Nada. né? Nossa. Já é um livro bem diferente da Rosa de Ninguém, né? A gente já tem um Celan, um poeta menos multifacetado. Ali a gente já vê, né, uma poesia tomando algo que está na Rosa de Ninguém, agora está tomando um rumo mais, né, de modo mais decidido, assim, né? Um rumo que ele vai desenvolver até o final da vida, né? O pessoal se refere a uma espécie de um processo como se fosse uma espécie de uma ruína, né? Uma rarefação, né? Dessa linguagem poética do Celan, né? É um modo de ver, né? Mas o fato é que, efetivamente, né? Tem uma mudança, né? Essas coisas essas formas mais convencionais, essa referência sei lá, ao gênero de uma cantiga de roda, né? Essa reverberação de uma coisa mais popular, ou essa coisa mais cômica, né? Esse tipo de coisa que está mais presente no Celan dos primeiros livros,
e que tem, né, no, na Rosa de Ninguém, Uhum, vai deixar de ser tão presente assim nos livros posteriores, né? uhum, uhum. Enfim, passei por muita coisa aqui, não sei se. Não, é isso aí. Tá sendo ótimo. Na sua apresentação, né, ao livro Rosa de Ninguém aqui, você recupera, inclusive recomendo até pela a própria apresentação já é algo para você ir atrás, você que está assistindo aí desse livro, porque ali o Maurício recupera toda a recepção brasileira ao Paul Celan. E uma das questões principais ali que eu acho que você discute é o aspecto do hermetismo do poeta, da suposta ilegibilidade desse poeta. Eu lembrei de uma frase do Agamben falando da poesia como aquilo que restitui à escrita o lugar da ilegibilidade. Então tem esse elogio da ilegibilidade, e ao mesmo tempo tem essa expectativa de recepção que vê na ilegibilidade um problema, no fim das contas. E me parece que na sua apresentação você põe ali um contraponto que é trazer, por exemplo, esse poeta como tendo um léxico corrente, um poeta que vai trabalhar com essas formas que você mencionou da canção popular, um pouco da oração, da coloquialidade também. Tem uma frase da Vera Lins falando: Celan teria poemas cujo modo de dizer arruinariam a representação. Então, eu queria que você comentasse um pouco, principalmente para quem não conhece o poeta, tal, esse aspecto, né, dessas expectativas de leitura e desse valor positivo ou negativo da suposta ilegibilidade desse poeta. Bom, acho que é assim, né? Todo processo de recepção é, claro, não tem como ser diferente, é muito marcado, né? Pelas percepções, pelas questões do seu próprio tempo, né? E quando o Tselan começa a publicar, né? O livro, o livro que ele depois acaba deixando de lado, né? É de 48, o primeiro livro mesmo, o Papo e Memória, é de 52. O de Limiar em Limiar é 55, né? Sprachgitter, que é um livraço também, de 59. Esse é o momento, né, em que a gente tem ali figuras como Hugo Friedrich, né, tentando entender, né, o que é a lírica moderna, né? Uhum, uhum, E uma das chaves de compreensão, né, dessa poesia é essa tal da questão do hermetismo, né? Quer dizer, a questão, ela vem da crítica, né? E é claro, quando a obra, né, dos poetas vão surgindo, o primeiro momento é tudo surpresa, né? É aquele momento incrível, né, né? Como é que a gente vai ler isso, né? Em que caixinha a gente vai colocar isso para conseguir ler isso, né? E aí o Tsela, nesse primeiro momento de recepção, ele vai ser associado, né, a essa tradição de uma poesia hermética. É claro que muito por conta, né, de uma impressão que a gente, né, hoje em dia podia muito grosseiramente resumir como mas é que é um poeta difícil, né? Que é uma poesia uhum, difícil de sim. ler, né? É claro que essa impressão de dificuldade, ela tem mil razões, né? Ela não, a impressão de uma leitura difícil, ela não tem uma razão apenas, né? É, e o Celan, o interessante é que assim que a poesia dele começa a ser associada a essa chave hermética, e aí, veja, né? A partir daí, derivas da crítica, né? Vão colocar isso, no primeiro momento, vão associar isso com uma coisa que tem uma relação diferente com o real, então é meio que, né? Traços surrealistas, ou, é algo, é uma coisa de arte pela arte, né? Enfim, o Tse não vai acompanhar essa recepção e vai ficar muito incomodado com essa recepção.
né? Ele mesmo vai se pronunciar muitas vezes sobre isso. Ele chega até a ser convidado para fazer uma conferência sobre essa questão, uma conferência que ele não apresenta, mas os manuscritos todos dessa conferência foram preservados, né? E partes dessa conferência, que teria o título de Sobre a Obscuridade do Poético, né? Uhum, Justamente, uhum, depois vão estar presentes nas suas falas, né? As conferências que ele dá nos ensaios, na verdade, que ele escreve e apresenta como falas por ocasião dos prêmios de literatura que ele recebe, né? E ele vai se pronunciar, né? Vai se colocar contra essa leitura, né? Contra essa chave hermética, porque ele vai entender, vai entender que o que ele faz como poeta, né? Não é uma construção, né, de uma poesia difícil, assim, porque ele quer produzir alguma, né, uma coisa no limite do legível, né? Ele vai dizer que isso é a poesia como ele entende, né? Assim, a máxima, obscuro, é claro, né? É claro que é obscuro, né? É claro que é obscuro. uhum, É como se para ele isso que se percebe como uma espécie de uma obscuridade, não, uma opacidade, né? Como se isso fosse nada mais, nada menos do que a própria matéria, a própria textura, a espessura da matéria poética com a qual ele constrói a sua poesia. Ou seja, isso não é algo produzido, isso é constitutivo, né? De uma poesia que não está a serviço de uma chave representativa, de representação, não está, né? Não é é uma poesia que foi lida e continua sendo lida e vai continuar sendo lida numa linha testemunhal, né? Mas não numa linha testemunhal declarativa, né? uhum, uhum, A ideia enfim, é pensar que a poesia, quer dizer, o poema, né, ele não quer falar das experiências, ele não quer, né, descrever, enfim, nesse sentido, né, da representação, no sentido mais raso, né, mas isso não significa que a poesia não esteja absolutamente inscrita, né, na experiência, né? Mas o fazer poético, né, dramatiza justamente essas dificuldades todas, né, de falar sobre isso, de construir, de fazer arte, a partir dessas experiências, né? É, e aí eu acho que a gente vê até hoje, né? Se a gente entrar aí, fazer uma busca pela internet, né? E começar a procurar, né? O que se diz sobre o Taylor em páginas de, sei lá, Wikipedia e tudo mais, a gente vai ver que essa chave hermética, né, acompanha a recepção até hoje do poeta, porque, claro, né, mesmo contemporaneamente, seja em alemão, seja em que língua for, né, a gente está falando de uma poesia que vai dar sempre essa impressão para um leitor, mesmo para um leitor de poesia, né, de uma poesia, enfim, que resiste a uma certa legibilidade, né, de uma chave mais ali, de um registro mais da comunicação, né, da linguagem do dia a dia e tudo mais, né? Então, mas muito interessante perceber que a própria crítica vai se desenvolver, vai tomar novos rumos, né? E, sobretudo, ali, a partir do final dos anos 80, a partir dos anos 90, esse olhar, né, pro trabalho mesmo poético, né, do Tsen sobre a linguagem vai ganhar mais espaço, né? Então, assim, acho que as duas primeiras, essa chave hermética e a chave testemunhal, por razões óbvias, né? Um uhum, poeta que vai processar essa experiência, né, de perder a família, perder os pais, né, conta das atrocidades produzidas, né, pelo regime nazista,
Segunda Guerra Mundial e depois vai ser assombrado e perseguido efetivamente, né? As duas coisas, né? Como judeu, né? E vai sofrer muito, né? Por conta disso. Quer dizer, é óbvio que a chave testemunhal ela, né, vai acompanhar e deve acompanhar a leitura da obra, né? Mas a partir ali do final dos anos 80, início dos anos 90, para além dessa coisa, né? Porque a chave hermética também é aquela chave que, dependendo do caso, vai permitir, né? Vai criar uma espécie de uma licença poética do leitor, né? Então, bom, enfim, se isso se fecha em si mesmo, eu também posso, como leitor, né, tangenciar essa obra de mil modos diferentes, né? É a partir ali, então, dessa virada, né, da década de 80 para 90, que a crítica começa a olhar mais para esse trabalho na linguagem, né, e discutir esses procedimentos linguísticos mesmo, né, caracterizar esse poeta como um poeta, né, de intervenção, né, muito da crítica vai se referir a essa coisa bom, o cara resolve fazer poesia na língua dos assassinos da sua própria família, né? Essa máxima repetida Famoso, né? Uhum. incessantemente, né? Mas para fazer isso, ele precisava romper com um certo modo de fazer poesia em língua alemã, né? Sobretudo com aquele modo que sempre acaba se diluindo em cada geração, em cada momento, né? Como aquele modo do modo poeta, né? Quando não, muita coisa é produzida no espírito do tempo, né? E emula muita coisa que está muito presente, está circulando muito, e meio que disso que o Celan precisa se distanciar para fazer a sua própria poesia, e aí ele precisa romper, né, com alguma coisa. E a poesia dele é toda marcada por essa fissura, ou escrita como uma espécie de fissura com esse tipo de poesia vigente, né? Então, a gente pode acompanhar, inclusive, na própria recepção da poesia, a recepção via tradução da poesia do Celan, esses movimentos, né? O trabalho de tradução pioneiro, né, do Flávio Cotti, ainda está muito marcado por essa chave, né? Uhum. De uma assunção da poesia do Celan como poesia hermética, né? Poesia e hermetismo, né? E é nessa chave que a poesia vai ser lida, nessa chave que a poesia vai ser traduzida, né? O trabalho de tradução da Cláudia Cavalcanti já me parece avançar um pouco essa discussão, né? Já é mais representativa de uma preocupação com a linguagem poética, de fato, né? Enfim, com essa obscuridade constitutiva, né, dessa poesia, né, e eu acho que trabalhos mais contemporâneos, a exemplo desse do Guilherme, do meu mesmo, acho que já viram essa chave, né, assumem já esse poeta como poeta mesmo de criador de línguas, né, inventa línguas, Uhum. para que essa poesia ela seja possível, né, no seu idioma, né? Enfim, passei por várias coisas aqui. Sim, 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 sim. Não, eu ia te perguntar justamente isso, né? Como é que você se posicionou em relação a isso? Porque a tua tradução tem uma atenção, por exemplo, às rimas, ao ritmo, às palavras quebradas, às palavras compostas, e você recupera ou você encontra léxico muito raro, assim, para mim, pelo menos, em muitas passagens. É, Como é que foi essa escrever hermeticamente também em português? Como é que você pensou esse aspecto na tua tradução especificamente?
Quando o Celan fala da tradução que ele faz dos sonetos do Shakespeare, eu não vou lembrar agora textualmente, mas ele, é, ele fala justamente sobre isso, né? Dessa coisa que o tradutor precisa fazer para produzir, né? Para escrever de novo esse poema, né? Na sua língua, que é mais. Bem, ele precisa ler, ele precisa entender esse poema, né? Mas, ao mesmo tempo, ele precisa respeitar algo que é da ordem do irredutível à nossa própria compreensão, né? E ele diz mesmo que presumir, né, uma compreensão total, né, desse poema que a gente está traduzindo seria uma forma de desrespeito absurdo, né, pelo poeta traduzido. Então, eu acho que traduzir, ler Zählen e traduzir Zählen é entrar, né, é operar, né, nessa rede de produção, né, de significados, operar numa tensão em que, o importante é a atenção, né? O importante é a viagem da produção, né, de significados e não necessariamente, né, o tempo todo pensar apenas no ponto de chegada, né? Então, para mim, é sempre muito importante, como tradutor, pensar em produzir esses tensionamentos, né? A poesia do Celan, isso é algo que reforça, inclusive, na crítica, né? Essa contramão de uma chave hermética, né? Ela é uma poesia escrita, você já mencionou isso, num registro de coloquialidade, né? Uma pessoa muito importante para mim na minha formação foi a minha querida orientadora de doutorado, Irene Aro, nessa pô, tentou entrar no meu trabalho de doutorado, mas acabou não entrando. Mas em algum momento desse processo de doutoramento, eu estava traduzindo Celan e a Irene Aron é uma tradutora incrível. E ela lia essas traduções e eu tendia, num certo momento, a produzir um texto em português, como a tradução do Tseno, que era um texto sempre muito alto, assim, um registro muito alto, né? E Uhum, ela chamava muito a minha atenção, Maurício, mas presta atenção, olha só, né? Isso aqui é um alemão coloquial, né? O que tem é que é, é, atravessando essa coloquialidade mesmo que às vezes emula, né, uma coloquialidade do diálogo, né? Com o tu, que é sempre um você, que é sempre um você que pode ser muitas coisas diferentes, né? Esse endereçamento é potência, né? Mas né, atravessado por termos que podem ser termos inusuais, termos que podem, né, sair, mas o registro básico é um registro muito, muito simples, né? E isso foi formador para mim, assim, isso foi é uma preocupação que eu tenho até hoje, né? Alguns poemas podem até fugir um pouco dessa chave, porque são poemas que também, ali no seu conjunto, dentro do ciclo, são poemas que estão tentando tensionar uma coisa diferente, né? Mas a base, assim, né, o registro, digamos, o default, né? É um registro muito, muito simples, né? Então, assim, a atenção como tradutor, né, é a de produzir usando, né, um registro mais coloquial, é, produzir esses tensionamentos, né? E tentar reproduzir em português, né? Esses movimentos de desvio, de ruptura, né? Que são alguns neologismos, né? São essas atomizações, essas segmentações das palavras que produzem outras palavras, ou o uso desses termos que têm um potencial, né, figurativo imenso, né? Às vezes são conceitos, né? O próprio meridiano, né? Quer dizer, o meridiano da fala
do ensaio mais famoso, né, do Tsenon sobre poesia, né? Ele está pensando na figura do meridiano, por exemplo, e aí vai desenvolver isso conceitualmente, né? Mas tem um outro título de um livro, né, que é um termo que aparece na sua poesia e depois se torna o título do livro, livro de 59, que é o Sprachgitter, né? Acho que esse é um bom exemplo. É, Grade de palavra, grade de linguagem, tem mil formas de traduzir esse título, mas Sprachgitter, né? A gente tem os registros do próprio Celan, onde ele teria esbarrado nessa palavra, né? Isso remonta a uma visita a um mosteiro na Alemanha, e aí ele vai visitar esse mosteiro e vai ver que tem aquela parte da frente, né, mosteiro, daqueles mosteiros, daquelas ordens que não têm contato com o público externo, e aí tem uma sala, uma antessala, que tem uma divisória, uma espécie de uma grande grade, né, através da qual, né, enfim, os monges, né, conversam com o público de fora, né? E aí essa figura arquitetônica, não sei, né? Ela tem esse nome, né? Tem esse nome, pelo menos nesse mosteiro, Sprachgitter. Esse é um termo que fica na cabeça do Celan e né, ele vai olhar para essa palavra como uma palavra, nossa, essa palavra, Sprachgitter, caramba, nossa, isso pode significar tantas coisas, né? E, enfim, é isso. Os termos vão pela sua própria plasticidade, né? Vão ganhar outros significados, outras reverberações depois no uso poético que ele vai fazer desses termos. E é claro que quando esses termos surgem de repente num poema que tem esse registro mais coloquial, né, isso causa sempre algum tipo de inquietação, né, uma quebra, uma ruptura com esse registro, né, e isso vai produzindo essas pequenas tensões e tal, né, que acho que são muito importantes para a construção desse mesmo tensionamento em português, né, quando a gente está traduzindo de Ceylon. Eu li os seus poemas e não resisti a cotejá-los com as outras traduções que eu tenho aqui. E vi, por exemplo, essa dimensão do tu, esse lado elevado que aparece no cote, com você, vem você, justamente, né? E outras opções que eu acho que são mais poéticas na sua tradução que na dele, né? Por exemplo, lá no poema Tubing em Janeiro, né? Você termina com sempre, sempre, adiante. E ele simplifica, ele vai sempre, sempre, na tradução do Flávio Cote, sempre, sempre, bal. Então, é interessante fazer esse trabalho também, que eu acho que é o trabalho do tradutor, né? Quando você estava falando mais no começo da nossa conversa sobre como é que a tradução surgiu no seu itinerário, eu fiquei imaginando aquele sujeito que vê duas telas, né, que é sempre bilíngue, porque ele está vendo sempre as duas telas e vendo esse, esse espelho criador, no fim das contas, né? Espelho inventor, a gente poderia pensar, como a tradução. E você acha que o Celan é lido pelos poetas brasileiros, irriga a poesia brasileira atual? Você tem noção de algo assim? Eu conheço aquele Age de Carvalho, aquele poeta que tem muita leitura do Celan e que a poesia dele evoca muito o Celan. Você tem noção assim de como que o Celan irriga a poesia contemporânea brasileira hoje? Eu acho que são coisas mais pontuais, né? São coisas Uhum. mais pontuais. Eu tenho visto, né, na medida em que boa parte da cena da poesia contemporânea também meio que se confunde com uma parte da cena acadêmica, né, que se dedica à discussão, à tradução e à pesquisa sobre poesia, né?
eu tenho visto que talvez os discursos sobre a poesia, né, o pensamento poético, sobre a poética celaniana, talvez esteja até mais presente, mas acho que o Age de Carvalho tem, pelo menos em certa parte da sua produção, um tipo de poesia que reverbera, né, alguma coisa do Paul Celan. E uma outra poeta de quem eu gosto muito também, que é a Cláudia Roquette Pinto, pelo menos em dois dos seus livros um pouco mais anteriores, Zona de Sombra e Corolla, mas sobretudo Zona de Sombra, né, em que aparece Bastante inclusive letras, aham. graficamente, né, eu acho que ali tem, bom, não conheço pessoalmente a Cláudia, nunca a vi falando sobre isso, mas ali tem, Uhum, né, uma leitura, né, muito forte, eu acho, né, e uma presença, pelo menos, muito forte na escrita dela, né, de alguma coisa que a gente pudesse identificar com Celan, né. Agora também, eu não sei, aí, né, para os especialistas em poesia, né, é uma questão para se pensar. Eu acho que também a poesia do Celan é uma poesia que se constrói num registro que talvez não seja exatamente um registro muito mainstream, né, da poesia brasileira, né, e da poesia sim. brasileira contemporânea, sobretudo, né. Talvez essa questão de algo um pouco mais ilegível, uma coisa que flerta, que se constrói a partir né, da assunção de uma ilegibilidade mesmo da sua matéria plástica de construção verbal, né? Talvez isso seja uma coisa mais lateral também, né, na nossa Uhum, produção contemporânea, e é claro que isso vai impactar muito na recepção, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando que é justamente porque, né, a poesia do Tsena é uma poesia talvez um pouco mais, né, não opera nisso que eu estou chamando desse registro mais mainstream, talvez justamente por isso ela seja tão mais necessária, tão mais importante, né? A poesia do Tsena é poesia de poetas que operam nessa chave, né, contemporaneamente, pensando mesmo que, né, um contexto poético contemporâneo é tão mais interessante quanto mais heterogêneo ele for, né, e quanto mais a expressão da heterogeneidade for mesmo uma expressão de forças diferentes, né, poéticas, em determinado tempo, né. Eu acho que isso mostra, né? Isso é um signo da força, da vitalidade, né, da poesia de determinado tempo. Então também tem um pouco isso, né? Agora, também passa um pouco pelo fato de que esse poeta ainda precisa ser mais traduzido, uhum, né, mais discutido. É interessante pensar, né, que Paulo Celan é contemporaneamente, se não com certeza, pelo menos um dos poetas mais lidos e discutidos e pesquisados mundo afora, né? O mundo editorial alemão dedica uma atenção imensa, né, à produção, inclusive, de publicação de edições críticas, né? A Suhrkamp, que é uma grande editora, talvez a casa editorial mais prestigiosa, né, da Alemanha, toca, né, banca, né, a produção de duas edições, né, duas edições críticas incríveis da obra inteira sendo duas edições que partem do mesmo material, né, do espólio, né, uhum, dos manuscritos e tudo mais, mas tem perspectivas teóricas um pouquinho diferentes, né? A Tübingen-Ausgabe, essa edição, né, de Tübingen, e a edição de Bonn, são grupos de pesquisa diferentes que produzem obras completamente diferentes, né? A da Tübingen, não sei se dá para ver, sim. mais ou menos, né? Tá aqui, tem uma linha, né, que tá interessada em fazer mapear as fases diferentes de produção de cada poema, né? Desde o primeiro verso no guardanapo, né, até a publicação no poema, com notas explicativas, tem essa preocupação, né?
E a edição de Bonn, que vem numa caixinha assim, ó, com dois Uhum, volumes diferentes, né? Capa dura e tal, e que é mais histórico-crítica, né? De crítica genética, né? E que faz todo constrói toda uma linguagem técnica, né, crítica para falar dos pequenos movimentos, substituições, trocas de palavras e tudo mais, né? Está menos preocupada em anotar e dizer o que é que significa cada coisa, está mais preocupada em, né, registrar os gestos, né, da produção do poema ao longo de todo o processo, né, de reescrita. Veja, é uma editora banca esses dois grandes projetos, são livros caros, né? Livros, né? Além de outras várias formas de edição. Isso dá né? É um sinal do quanto esse poeta tá no centro das atenções, né? uhum, uhum, Não apenas de leitores de poesia, mas também, né, dos profissionais da poesia na academia, né? Da pesquisa em poesia, né? E é incrível como no Brasil, ainda que, né, Celan seja um poeta conhecido e tal, essa recepção ainda é, comparativamente falando, muito, muito, muito discreta, né? E talvez um último detalhe, né? Não se trata de uma recepção, pensando na recepção, sei lá, mundo afora, né, europeia, pelo menos, não se trata de uma recepção apenas nos círculos de produção de poesia, né, na cena da poesia e tudo mais. É uma recepção num círculo muito mais amplo, né? Um dos modos também, né, de metonimizar, né, a poesia do Tseila, né, é um desses poetas pensantes, né, poesia, né, pensante e tudo mais. Então, não é à toa, né, que a gente tem boa parte dos grandes pensadores, sei lá, franceses do século XX, né, que vão escrever sobre o Tseila, né? A gente tem o Levinas, Emmanuel Levinas vai escrever sobre o Tselan. A gente tem Derrida, né, que vai ter uma relação super interessante, né, com a poesia do Tselan, vai escrever muito sobre o Tselan. A gente tem, no entanto, na própria Alemanha, um Gadamer, que vai também escrever sobre a poesia do Tselan. Inclusive, Gadamer e Derrida vão fazer toda uma conversa, né, uma conversa que é um diálogo muito tenso, né, no confronto de perspectivas diferentes de leitura, de possibilidade de leitura, né, de poesia, né, vão quase que romper uma relação, né, em determinado momento por conta, né, dessa discordância em torno do que é né, como a gente lê, né, uma poesia como essa. Enfim, a gente tem esse Celan que se torna um objeto de interesse, né, por parte de profissionais que estão em círculos que estão muito distantes uhum, uhum, do círculo da produção de poesia, da cena da poesia, né? uhum, uhum. E então, assim, acho que desse ponto de vista, a recepção no Brasil ainda é efetivamente muito, 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 muito discreta, né? E eu acho que é isso, né? Que venham mais traduções, né? Que eu possa também contribuir para isso, mas que venham outras traduções também de outros tradutores, né? Das gerações mais novas ou não, né? E que isso possa fomentar algum tipo de debate, né? Pois é, você estava falando das várias. Eu estava lendo esses dias A Escuta da Poesia, da Patrícia Patrícia? Peterli, Uhum. sobre a poesia italiana do século XX. Eu vou conversar com ela daqui uns dias aqui para o canal também. E o Celan aparece em muitas das discussões dos poetas que ela aborda, dos poetas italianos que ela aborda aqui. Em Portugal já tem edições de livros individuais também? Ou só de antologias? Não, antes vou falar de italiano, né? Acho que foi uma das primeiras edições da poesia completa do Celan, né? Foi Uhum, justamente para o italiano, né? Os espanhóis também já têm, quer dizer, em espanhol, mas essa foi efetivamente feita, né, na Espanha. A gente tem os poemas completos, né? Os portugueses operaram por muito tempo nessa chave da antologia também, né? Até que agora, mais recentemente,
Ah, na verdade, essa acabou de chegar pelo correio para mim. A gente tem essa publicação da Maria Teresa Dias Furtado, né, que são os poemas, né, é a publicação da obra completa. Então, em Portugal, veja, a recepção saltou, né, de publicações no formato de antologia, justamente já para um formato de poemas completos, né? Uhum, uhum, Além de várias outras antologias ainda, né, intermediárias. é, então, bom, os portugueses têm uma tradição, né, de tradução dos alemães que é muito forte, uhum, desde o Paulo Quintela, né, João Barrento, é, né, a poesia do Hölderlin, Rilke, Goethe, enfim, todos esses grandes nomões estão todos muito traduzidos, muito bem traduzidos muito amplamente também, né? A uhum. gente ainda aqui engatinha, né, nesse campo, né? Então, de fato, a gente ainda tem muito caminho para trilhar, né? Que bom que está sendo trilhado já e que venham outras aventuras, porque de fato é um autor que compensa muito para a gente, que é poeta, inclusive, né? Fazer essa aventura, entrar nesse autor, é maravilhoso e a tua tradução, gostei demais mesmo. Maurício, quero te agradecer, foi um papo massa mesmo, sensacional. Tinha mais perguntas ainda, mas a gente ficaria aqui até amanhã, então vamos encerrando e te agradeço muito, cara. Foi um prazer mesmo. Imagine, prazer é meu, né? Esse canal é incrível, eu sou um frequentador do seu canal, adoro, e achei também incrível que você tivesse essa ideia de convidar tradutores para falar sobre o seu trabalho, né? E desejo aí, né, muito sucesso também, né? Que essa trajetória continue por muito tempo. Maravilha. Obrigado. E você que assistiu também, agradeço demais aí ter ficado aqui com a gente 1 hora e meia. Foi maravilha. Até semana que vem aí com mais outro livro e até mês que vem com mais outra conversa de tradução. Um abraço.